O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós somos crianças, e isso é a maioria de nós fomos levados na igreja pelos nossos pais, padrinhos, talvez avós, para ali nós sermos iniciados na fé por meio do batismo. Então, lá foi perguntado: o que pedis hoje à igreja para esta criança? E aí os pais respondiam: batismo. E esse batismo, o que vai conceder a eles? A fé. E a fé leva para onde? Para a vida eterna. Essas são as 3 perguntas básicas que toda cerimônia de batismo é feito, e ainda hoje. Não é porque alguns de nós já dobrou o cabo da boa esperança que não já mudou o rito de batismo. Não, o rito é o mesmo. A história da igreja manteve este rito da mesma forma. Então essas perguntas são fundamentais para entendermos hoje, porque hoje a liturgia nos vem falar sobre a fé. E nós podemos questionar a nós mesmos já dentro do nosso coração: como anda a nossa fé? Ou como vivemos a fé que Deus nos concedeu por graça do batismo? Todos nós temos fé, porque fomos batizados. Lá no dia do nosso batismo, e aí você lembra o dia do seu batismo, que é o dia mais importante da sua vida, é quando você começou a ser chamado de filho de Deus. Pelo batismo, então, a gente ganhou 3 virtudes que são inerentes ao batismo: a fé, a esperança e a caridade, o amor. Isso faz parte da nossa vida. Nós carregamos estas virtudes dentro de nós. Então nós temos a fé, a esperança e o amor, como parte integrante da nossa constituição de filhos de Deus. Só que aí a fé é o primordial, porque se nós não temos fé, nós não conseguimos ter esperança e nós não conseguimos viver a caridade. Então, destas 3 virtudes, a primeira e aquela que nós temos que trabalhar, aquela que nós temos que dedicar a nossa atenção, é a fé. E temos que nos esforçar para aumentarmos a nossa fé. A exemplo daquilo que nós ouvimos no Evangelho. Os discípulos, os apóstolos, chegaram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Para nós, hoje em dia, às vezes a gente pode cair na ideia de que a fé cada um tem a sua. Não, não tem. A fé, como disse, é esta virtude. E nós temos que trabalhar esta virtude. Não podemos trabalhar nada a mais. Não temos que nos esforçar nada além do que trabalhar a nossa fé. E como que a gente trabalha a nossa fé? Por meio do estudo, por meio de uma catequese, de uma pregação, de uma leitura do próprio catecismo ou da vida dos santos. A partir disso, a partir desse esforço, nós aumentamos a nossa fé. E quando nós suplicamos a Deus: Senhor, aumenta a nossa fé, nós estamos pedindo que este Senhor venha trabalhar em nosso coração, assim como trabalhou no coração dos apóstolos. E é interessante porque na resposta do Senhor hoje, se você prestou atenção, a resposta do Senhor hoje era: olha, se vocês tivessem fé como um grãozinho de mostarda, vocês poderiam dizer à amoreira: arranca-te daqui e transporta para o mar. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver conosco hoje, em pleno século XXI?
O que uma amoreira, e às vezes a gente nem viu uma amoreira, se você nunca viu uma amoreira, é um pé de amora, tá? Só para constar que hoje eu estava ouvindo a catequese de tarde, e aí a catequista falou, o pé de manga dá o quê? Aí eu fiquei, meu Deus, o que eles vão responder? Graças a Deus eles responderam manga, porque tem gente que acha que a galinha já vem congelada no mercado, né? Então, é medonho, estamos em tempos sombrios. Mas pelo menos responderam certo. Mas uma amoreira produz amora. Se você não sabe, ali perto do Pira tem um pé, ali perto da feira, tem um pé de amora lá também. Você vai lá, ó, isso aqui é uma amora. E o que quer dizer Nosso Senhor falando do pé de amora hoje? Falando que se tivéssemos fé, nós teríamos esta graça de dizer a moreira para ser transportada. É que a gente vai catar lá, cavar a moreira e com a força do pensamento, ou tipo Harry Potter, vai falar, sai daí a moreira, vai para lá a moreira. Não é isso que Nosso Senhor está dizendo. Ele está usando a figura da amoreira para justamente mostrar o nosso caminho espiritual. Porque se você lembra, a amora quando nasce, depois da florada, os primeiros frutos quando eles começam a brotar, eles são brancos. E aí, conforme ele vai amadurecendo, é aí que ele vai ficando vermelho, e aí por fim a amora fica lá roxa, se não até preta, de tão roxa que ela fica. E aí Nosso Senhor está fazendo esta análise da amoreira, fazendo esta comparação com a nossa vida espiritual. Por quê? Quando batizados, quando recebemos a nossa fé, nós somos puros, nós somos brancos, alvejados no sangue do Cordeiro. Mas conforme nós vamos vivendo, se nós não prestamos atenção na nossa vida, nós vamos então maculando a nossa vida, vamos sujando a nossa vida, vamos escurecendo a nossa vida. E aí a nossa vida se torna uma vida cheia de pecados. E aí quando Nosso Senhor diz, se tivesseis fé, ainda que pequena como o grão de mostarda, diria para ela ser arrancada daqui e jogar para lá, é Nosso Senhor dizendo que pela fé nós podemos transformar o coração mais pecador, pela fé pode ser transformado. Então, não existe pecado que Deus não pode perdoar de nós. A gente não pode ficar se sentindo indigno de estar na presença de Deus. A gente não pode viver achando que Deus não olha com um olhar de amor e misericórdia para nós. Porque pela fé Ele quer derramar este amor. Ele quer conduzir-nos a viver este amor. Pela fé Ele quer fazer com que nossa vida tenha sentido. E como que nós provamos isso da fé? Como que nós conseguimos tocar, apalpar isso por meio da fé? E aí a primeira leitura é tão bonita da profecia de Abacuque. Confesso a vocês, eu não dava muita importância, porque você lembra de Abacuque na faculdade? Você já passou por ele? É 3 capítulos, e aí você fala assim, quem que é Abacuque na fila do pão, né? Mas se o cara está lá é porque ele é um profeta importante. Só que a profecia de Abacuque não é uma profecia de que Deus pega e manda uma mensagem para o povo falando de uma destruição, de uma conversão, mas é uma conversa, um diálogo de Abacuque com Deus. Então a profecia, os 3 capítulos da profecia se baseiam nisso, em Deus respondendo um questionamento de Abacuque. E a primeira parte da leitura, nós ouvimos esse questionamento. Abacuque está vendo as injustiças acontecendo em Israel, e ele questiona, nossa, será que Deus se esqueceu de nós? Nossa, será que Deus virou o olhar dele para depois? Olha quanta iniquidade, olha quanto pecado, olha quanto tormento, quanta injustiça. Deus, o Senhor se esqueceu de nós. E aí a segunda parte da leitura, nós ouvimos dizer pelo profeta, e assim Deus respondeu, calma, mantenha a paciência, pois espera, ele virá com certeza, ele não tardará. E aí um versículo que é o versículo mais importante da profecia de Abacuque. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. E essa justiça não é uma justiça como nós estamos acostumados a ver em nosso tempo. Uma justiça, um tribunal, nesse sentido judiciário da coisa. Porque se fôssemos levar pelo judiciário, a gente estava lascado. Mas o que é essa justiça dita pelo profeta Abacuque? É a santidade. Aqueles que buscam a santidade, aqueles que vivem se esforçando por viver a santidade, estes viverão por sua fé. Agora, aqueles que são iníquos, aqueles que não querem se converter, aqueles que não querem abraçar a vida da vontade de Deus, pronto, esse vai morrer, esse vai se perder.
É essa a resposta de Deus para Abacuque e também para nós. E como que nós manifestamos esta santidade? Manifestamos com essa vida que nós temos de todo fim de semana estar na igreja, para adorar a Deus por meio da Santa Missa. Quando nos esforçamos para nos confessar e não ficamos esperando a oportunidade da quaresma, a oportunidade do advento, mas nos esforçamos para confessar de modo ali direto, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, temos um padrão na nossa vida de confissão para quê? Para vivenciar as graças de Deus para a nossa vida. É isso que é viver pela fé. Ah, mas a minha fé não é tão grande na confissão, porque eu penso como os irmãos de outra religião. Se for para confessar, eu confesso direto para Deus. Isso é um coração bocó que não entendeu nada do Evangelho. Porque nosso Senhor mesmo disse aos discípulos quando ressuscitou: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem retiverdes serão retidos. Então como que a gente vai e fala direto com Deus os nossos pecados, se vai estar faltando ali o padre para perdoar aquele pecado? Ah, mas Deus me perdoa. Na missa de Teresinha a gente disse isso, de uma heresia chamada relativismo, que tem rondado a nossa vida. A gente acha que Deus vai perdoar tudo, então a gente continua vivendo a vidinha de sempre, a mediocridade de sempre, os pecados de sempre, não move uma unha para se converter e no fim acha que Deus vai perdoar tudo. Deus perdoará tudo quando vivemos pela fé. Deus perdoará tudo quando vivemos aquilo que Ele colocou na nossa vida para vivermos. As verdades que temos que viver. É isso que é viver pela fé e é isso que o Senhor espera de nós. E é interessante, porque diante de tudo isso, nós olhamos na segunda leitura, São Paulo dizendo a Timóteo: ó, exorto-te, reaviva a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição. E para nós podemos dizer: reaviva a chama do teu batismo. Não deixa o teu batismo ser sepultado e achar que ele é importante só lá naquele dia em que foi jogado água na sua cabeça ou que você foi mergulhado. É importante saber desse dia, porque esse dia é a importância de ser reconhecido filho de Deus, como disse. Só que o batismo tem que ser vivido todo dia. As promessas batismais precisam ser vividas todos os dias. Não dá para a gente achar que tem que ser cristão só no fim de semana quando eu venho na missa. Não, eu tenho que ser católico, eu tenho que ser cristão todo dia. É isso que é viver a minha fé. É isso que é viver o meu batismo. Viver este reavivamento é o que nós pedimos para este tempo. Quantos cristãos mornos? Quantos cristãos cansados? E aí a gente fala, quando vai fazer uma palestra para os jovens, parecem um bando de zumbi. Hoje em dia nós olhamos para a nossa sociedade, está todo mundo vivendo como que um The Walking Dead eterno. Todo mundo arrastando a vida. Parece que tem aquelas bolas, lembra aqueles filmes antigo que o povo ia ser preso, aí amarrava uma corrente, uma bola assim na canela, aí tudo que tinha que fazer tinha que arrastar aquela bola? Tem hora que você olha para um povo, parece que está com aquelas bolas amarradas na perna. Você fala: vamos fazer tal coisa. Ah, não sei. Vamos lá, vamos escutar a palavra do Senhor. Ah, eu estou cansado. Vamos nos esforçar, vamos rezar. Vamos na missa de Santa Teresinha às 3 da manhã. Às 3 da manhã? E aí a gente vai colocando dificuldade, vai arrastando sempre, empurrando com a barriga. E aí é como que a fé fosse ali, sepultada. Fosse sendo jogada a cada vez uma pá de terra em cima da fé. São Paulo exorta Timóteo e vem nos exortar: reaviva a chama do dom de Deus, reaviva o fervor do teu batismo, reaviva o fervor da tua devoção, da tua piedade, da tua intimidade com Deus. Intimidade com Deus conquistada no dia a dia. Intimidade com Deus conquistada por uma vida ali no confessionário. Com uma vida que se esforça para ir na Santa Missa, que não deixa só para ir no fim de semana, mas que vai 1 ou 2 vezes a mais, 3, e por que não a semana inteira? Ah, porque eu não tenho tempo. E a gente sempre coloca que não tem tempo. E a gente sempre arruma uma desculpa para falar que para Deus eu não tenho tempo. Faz o sinal da cruz de manhã igual jogador de futebol e acha que não tem tempo.
Só que aí quando acorda, fica lá deitado atualizando o WhatsApp, atualizando o Instagram, atualizando tudo. Mas na hora de fazer a cruz, só bate no peito, pronto, estou abençoado. E segue a vida. Às vezes, nós não damos o valor necessário às coisas que precisam ter valor. Falava com uma irmã hoje cedo. Nós perdemos o senso de hierarquia. A hierarquia da importância das coisas. E aí nós atribuímos valor àquilo que não tem valor. Atribuímos importância àquilo que não tem importância. E aquilo que realmente de fato importa, aquilo que ficará, aquilo que estará marcado como o batismo é esta marca que não se apaga de forma nenhuma, nós não demos valor nenhum. Quando der eu vou. Eu vou na missa de 15 em 15 dias. Eu me confesso quando dá, uma vez por ano e olhe lá. Eu me confesso com Deus. Isso é um sinal, é um indício de que nós não estamos dando o valor devido a Deus. Que palavra difícil, que palavra dura, padre. Eu amo tanto a Deus, se amasse a Deus se esforçava mais. Se amássemos mais a Deus, nos esforçávamos mais. Fiz um propósito, momento fofoca da minha vida. Fiz um propósito de rezar o rosário nesse mês de outubro, porque outubro é o mês do rosário. Se você não sabe, agora você está sabendo. E aí eu fiz um propósito, só que aí você fica naquela coisa de, não tenho tempo. Aí eu falo, Deus, mas tem dia que não vai dar tempo. E aí Deus já pega e fala assim, então por que você se propôs? Então tá bom, vou me esforçar. E aí hoje, antes da missa, eu falei assim, já sei hoje antes da missa. Nossa, Deus, mais 1 hora. E durante eu rezando o rosário lá, ficava, Deus, mais 1 hora. Vou parar 1 hora para rezar o rosário, Deus. E aí Deus falava assim, nossa, 1 hora, o que é você dar 1 hora para mim? E aí eu ficava, tá bom, vou me esforçar nessa 1 hora para tentar dar essa 1 hora. Então a gente fica, às vezes, quanto tempo? E a gente já disse isso também outras vezes. Cata o seu celular, tem uma área lá que você consegue ver o tanto de tempo que você fica nos aplicativos. Quanto tempo que passa junta Face, Instagram, WhatsApp. Junta tudo, faz as contas, quanto tempo que você passa naquilo lá. E 1 hora para Deus a gente não é capaz de dar. Uma outra fofoca de minha vida. É bom porque eu falo que aí depois não fica ninguém falando assim, o padre falando da minha vida. Estou falando da minha mesmo. Que aí depois ninguém vai falar nada. Eu estou falando da minha vida. Eu ia às vezes rezar e eu levava o celular. Só que aí você estava no meio de uma mensagem, você entrava na capela, fazia a reverência, a genuflexão, sem olhar, continuava respondendo. Aí tinha um negócio engraçado da nossa 5ª série, né? De vez em quando você fala, calma aí, Deus, já vai. E aí você continua vendo. E aí me deu um estalo que eu falei assim, nossa, que padre de Araque que você está sendo. Você não está conseguindo parar, entrar na capela e parar diante de Deus para adorar. Você precisa estar com esse negócio. E aí eu tinha aquela lá, não, mas eu estou levando o celular para fazer as orações. Só que aí tinha que atualizar todas as mensagens para poder fazer as orações. E aí eu vi que eu estava perdendo mais tempo atualizando o celular do que fazendo as orações. Fui, me encontrei com a misericórdia de Deus, o padre falou, você tem necessidade de levar o celular para a capela? Eu falei, não, eu tenho o livro, então, deixa o celular no quarto e vai para a capela só com o livro. Aí, tá bom. Estou me esforçando nisso. Às vezes você está indo com o celular, opa, estou indo para a capela, fica aí. E vamos. É um esforço, e é um esforço diário. Não tem como a gente pegar e viver a vida cristã se não se esforçar. Não tem como nós sermos chamados de católicos se nós não nos esforçamos. E o esforço é todo dia. O esforço não pode ser semanal. O esforço tem que ser cotidiano. Todo dia, da hora que acorda, da hora que dorme, a gente tem que se policiar, tem que vigiar, tem que se esforçar. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Para manter esta chama do dom de Deus viva dentro de nós. Para manter esta fé sempre pujante, sempre ali manifesta da graça e do sinal de Deus. Então, queridos irmãos, que nós tenhamos o desejo de corresponder àquilo que a nossa alma tanto quer. Nossa alma quer estar diante de Deus e apenas isso. O que tem então atrapalhado a nossa vida de estarmos na presença de Deus? O que tem atrapalhado a nossa fé? O que tem atrapalhado a nossa fé de ser aumentada? E isso todo dia. A que estamos atribuindo mais valor? A que estamos atribuindo mais importância? Que tudo isso caia por terra e que somente Deus prevaleça na nossa vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.